Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Cemitério, de Lima Barreto. É um conto com toques realistas, por que não dizer naturalistas, de Lima Barreto. Vamos dizer que são impressionâncias de um passeio pelo cemitério. Esse é o último conto, então, do nosso mês esquelético aqui, do Leitura de Ouvido. Então, a partir de hoje não vai ter mais... caveiras e lápides e... Pelo menos pelas duas próximas semanas aí. 2 semanas só? Depois já dá de voltar, né? Boa leitura. O Cemitério, de Lima Barreto. Pelas ruas de túmulos fomos calados. Eu olhava vagamente aquela multidão de sepulturas que trepavam, tocavam-se, lutavam por espaço, na estreiteza da vaga e nas encostas das colinas aos lados. Algumas pareciam se olhar com afeto, roçando-se amigavelmente. Em outras, transparecia a repugnância de estarem juntas. Havia solicitações incompreensíveis e também repulsões e antipatias. Havia túmulos arrogantes, imponentes, vaidosos e pobres e humildes, e em todos ressumava o esforço extraordinário para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas. Amontoavam-se esculturas de mármore, vasos, cruzes e inscrições. Iam além, erguiam pirâmides de pedra tosca, faziam caramanchés extravagantes, imaginavam complicações de matos e plantas, coisas brancas e delirantes, de um mau gosto que irritava. As inscrições exuberavam, longas, cheias de nomes, sobrenomes e datas. Não nos traziam à lembrança nenhum nome ilustre sequer. Em vão procurei ler nelas celebridades, notabilidades mortas. Não as encontrei, e de tal modo a nossa sociedade nos marca um tão profundo ponto, que até ali, naquele campo de mortos, mudo laboratório de decomposição, tive uma imagem dela, feita inconscientemente de um propósito, firmemente desenhada por aquele acesso de túmulos pobres e ricos, grotescos e nobres, de mármore e pedra, cobrindo vulgaridades iguais, umas às outras, por força estranha às suas vontades, a lutar. Fomos indo. A carreta, empunhada pelas mãos profissionais dos empregados, ia dobrando as alamedas, tomando ruas, até que chegou à boca do soturno buraco, por onde se via fugir, para sempre do nosso olhar, a humildade e a tristeza do contínuo da Secretaria dos Cultos. Antes que lá chegássemos, porém, detive-me um pouco num túmulo de límpidos mármores, ajeitados em capela gótica, com anjos e cruzes que a arrematavam pretensiosamente. Nos cantos da lápide, vasos com flores de biscuit, e debaixo de um vidro, à nível altura da base da capelinha, em meio corpo, o retrato da morta que o túmulo engolira. Como se estivesse na rua do ouvidor, não pude suster um pensamento mau e quase exclamei: "Bela mulher!" Estive a ver a fotografia e logo em seguida me veio à mente que aqueles olhos, que aquela boca provocadora de beijos, que aqueles seios túmidos, tentadores de longos contatos carnais, estariam àquela hora reduzidos a uma pasta fedorenta, debaixo de uma porção de terra embebida de gordura. Que resultados teve a sua beleza na terra? Que coisas eternas criaram os homens que ela inspirou? Nada. Ou talvez outros homens, para morrer e sofrer. Não passou disso, tudo mais se perdeu. Tudo mais não teve existência, nem mesmo para ela e para os seus amados. Foi breve, instantâneo e fugaz. Abalei-me.
Eu que dizia a todo mundo que amava a vida. Eu que afirmava a minha admiração pelas coisas da sociedade. Eu meditar como um cientista profeta hebraico era estranho. Remanescente de noções que se me infiltraram e cuja entrada em mim mesmo eu não percebera. Quem pode fugir a elas? Continuando a andar, adivinhei as mãos da mulher, diáfanas e de dedos longos. Compus o seu busto ereto e cheio, a cintura, os quadris, o pescoço esguio e modelado, as espáduas brancas, o rosto sereno e iluminado por um par de olhos indefinidos de tristeza e desejos. Já não era mais o retrato da mulher do túmulo. Era de uma viva que me falava. Com que surpresa verifiquei isso. Pois eu que vivia desde os 16 anos, despreocupadamente, passando pelos meus olhos, na Rua do Ouvidor, todos os figurinos dos jornais de modas, eu me impressionar por aquela menina do cemitério? Era curioso. E, por mais que procurasse explicar, não pude. E esse foi O Cemitério, de Lima Barreto. Eu vou parar o episódio aqui um pouquinho para contar que a gente acabou de ver que hoje, 1º de novembro, é o aniversário de morte do Lima Barreto. Então são 102 anos aí da morte de Lima Barreto. Tá aí mais uma coincidência. Uma história que só poderia ser feita nesta época, né? Dia de Todos os Santos, Dia de Finados, porque ela é exatamente propícia para esse momento do ano. Meio estranho, né? Ali, o cemitério se apaixonar pelo uma defunta. Sabe que eu acho que é inevitável você ficar tentando imaginar a história por trás, né? Do nome da pessoa que você vê numa lápide, um nome na lápide ou uma foto na lápide. E às vezes eles não estão juntos. Tem muita lápide abandonada, né? Às vezes tem só uma foto e não tem mais o nome. Ou às vezes ainda acontece de ter um túmulo sem nome nem foto. Daí é só aquele monumento ali, né? Você fica pensando, nossa. É um lugar... o cemitério é um lugar curioso, né? De se visitar. Aqui no Brasil a gente não tem tanto o costume de ter o epitáfio, né? São poucas que tem um epitáfio, assim. Mas eu vejo que é como se fosse um livro, né? De memórias ali, ao ar livre. Tanto que tem o cemitério da La Recoleta, né? Recoleta, em Buenos Aires. Que daí falavam que sempre tinha que visitar, que é o ponto turístico mais... um dos melhores pontos turísticos de Buenos Aires. Daí antes de ir você fica assim, vamos no cemitério, visitar o cemitério. Pois é. Daí quando você visita, você entende por quê, né? Porque ele traz uma obra de arte, né? Tem ele traz toda essa história, né? Ainda lá a gente tem essas esculturas tradicionais, né? Essas lápides de mármore erguidas, esses castelos que ele cita aqui. Até no texto ele coloca essa insistência em manter a diferença social mesmo no campo dos mortos, né? O túmulo do pobre, o túmulo do rico. Mas sabe o que eu adorei muito? Preconceito ambiental. Isso aí. O que eu gostei muito foi de uma frase com 3 palavrinhas ali, com uma preposição junto, que é mudo laboratório de decomposição. Eu achei sensacional, é extremamente realista. O cemitério é um campo santo, sim, claro, né? Mas é um mudo laboratório de decomposição. E daí quando ele enxerga o rosto da moça, né? Que esse é o ponto, né, do conto. Que a gente se dá conta que existia toda uma vida por trás, existia comportamentos, né, emoções, sentimentos, e ele pensa, é como se eu estivesse na Rua do Ouvidor. Ele contempla aquela foto como se a moça estivesse passando na rua, né? E daí, esse é o ponto do conto, porque sem falar, ele faz a gente lembrar, perceber que a vida é isso aqui, né? Dá pra ouvir? Acho que deu. Deu pra ouvir, né? O sinal aqui foi bem enfático. Ou simplesmente assim, assopra uma vela, né? Aquela história, é clichê falar isso, mas é verdadeiro. E é o momento da vida, né? Do ano que a gente pra pensar nisso. Sim, é bem observado
né, por ele, e também tem muito isso. Eu lembrei do filme do O Irlandês, né, que é um dos últimos filmes do Martin Scorsese, que o gangster, ele chega no final da vida dele e ele mesmo tem que ir atrás organizar o próprio funeral dele ali, quando ele vê que a morte vai estar chegando, né, porque a família dele abandonou, amigos abandonaram, tudo por causa dessa vida, assim, que viveu com muita riqueza e tal, mas viveu passando a perna nos outros e tal, e daí chegou no final e ele mesmo teve que ir atrás, né. Trazendo para aqui, pro Lima Barreto, né, ele também traz isso de qual que é a importância de toda essa... de um túmulo ser mais chique que o outro. Ornamentos, né? E esculturas, como a gente vê em Recoleta, né? Pouquíssimos os que a gente viu, assim, simples, extremamente simples, né? E isso que você falou do filme do Irlandês... me fez lembrar um outro conto do Lima, olha como as conexões, que é a Carta de um Defunto Rico, que a gente já fez aqui também. Uhum. E esse conto do Lima, e agora com o cemitério, fica coadunando uma ideia em minha mente aqui, de uma tête, como se o Lima fosse bastante um visitador de cemitérios, sabe? Porque ele faz esses textos assim de uma forma bem real mesmo, bem realista. Sempre tem o toque de humor. Tem burocracia também ali no meio. Os textos dele geralmente tem bastante, né? Ele caçoa muito da burocracia que tem que resistir para coisas banais, né? E aqui ele fala brevemente de um contínuo. E até agora eu não sei, porque pra mim contínuo é um contador, né? Office boy, assim, esse cara que ele fala, a gente vai perceber só nessa hora que é o cotejo que ele tá indo pra sepultamento. É desse cara aí. Por isso que ele tá no cemitério. Do contínuo. Então, exatamente. Que é o único momento que ele cita o motivo dele estar lá. E o contínuo era o... Devia ser um amigo, né, do narrador. Não, a função do contínuo, né, acho que é tipo era do office boy, assim, como se fosse. Era alguém que trabalhava em escritório com ele, né, ou como um amanuense, né, um trabalhador ali das papeladas e tudo mais. Agora, assim, eu achei interessante nesse conto que eu não tinha visto o Lima fazer isso ainda em nenhum conto, e a gente é bem entendedor dos contos do Lima já, mas essa descrição naturalista, quando ele, diante do retrato da moça bela, que ele fala, que bela mulher, até com uma exclamação, ele fala do outro lado, né, que deve estar toda em decomposição ali embaixo, com, né, em vermes e gordura e etc. Então é aquela coisa assim que você, né, naquele momento de realmente dar aquele soco, né, o conto faz isso com a gente também, mas ainda o par de olhos, aí ele fica com outra visão, né? Ele olha de novo pro par de olhos e compõe todo o resto do corpo da mulher, como teria sido o colo dela, as mãos dela, a altura dela, a cintura e etc. E daí tem uma outra coisa que eu trouxe as aspas aqui: meditar como um cientista profético hebraico. E até ele... Mas o que é isso? Eu meditando como um cientista profético hebraico? Não, vou voltar para a realidade, né? Então, num texto tão pequeno, né, a gente faz essa viagem imensa, por isso que eu coloquei impressionâncias de um passeio pelo cemitério, né? Com exemplos bem físicos também, mas tem essas impressionâncias filosóficas, políticos, sociais, que sempre aparecem nos textos do Lima. Essa época, muita gente, né, visita o cemitério. E o Lima, ele trouxe uma versão mais leve, né, do que isso pode ser. Eu sei que para muitas pessoas triste. É uma época mais triste, né? E a gente já fez muito texto dele aqui, né? Então fica o convite para você voltar e ouvir os outros. Tem alguns que a gente trouxe a biografia dele também, a história dele, que é muito curiosa, cheia de reviravoltas e... ele foi para hospício, né? Ficou internado por muito tempo. O pai dele também enlouqueceu. Ele era alcoólatra. Ele morreu com só 41 anos, super jovem, né? E mesmo assim deixou uma produção assim que nos ensina tanto, né? Os romances também do Lima. Não posso deixar de citar aqui O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é emblemático na literatura brasileira, né? E também tem recordações de Isaías Caminha, que também é bem importante. Mas esses dois, principalmente, assim, as pessoas têm que conhecer. E além dos contos que nos entretem demais, né? Clara dos Anjos é um romance dele que eu tenho paixão, assim, eu acho que o ensinamento pedagógico desse livro é um retrato muito fiel, assim, do Rio de Janeiro do início do século XX,
né, com essa questão, tem também a segregação, mas tem o amor entre a moça mulata e o branco, só que ele, né, é o malandro brasileiro, né, que a gente tem essa figura ali aparecendo, que também faz a gente entender bastante a nação. A gente falou no conto, até acho que um conto que eu queria que o pessoal voltasse a escutar é o próprio Clara dos Anjos, que lá a gente faz toda essa ligação, é o conto que deu o embrião pro livro, né? Que ia falar, o Clara dos Anjos é um livro, né? Mas teve o mas conto a gente fez um conto aqui. Que veio antes do livro ali, do romance, ele tem as suas diferenças, né? Mas o conto é bem assim, tem a essência, né, do que é o livro, é bem legal pra você começar a conhecer. E quer lembrar, quer se entreter com um conto muito curto, mas muito interessante do Lima, é O Pecado, né? Que ali ele fala também dessa questão racial, de uma forma super importante. Então é isso, e a gente quer agradecer as importâncias do podcast também, que são os nossos novos apoiadores, e já vou agradecer pedindo desculpa, porque a Renata Pires Pereira, do Rio de Janeiro, deveria ter entrado na lista há umas 2 semanas, e eu já devia estar falando o nome dela, e eu acabei deixando de colocar o nome aqui na lista, Lucas, mas ela nos apoiou também nesse último mês, de outubro, né, e comprou o verde amadurecido, já enviei para ela, deve estar chegando, se não chegou. E eu fico muito feliz com esse envolvimento dos apoiadores com os nossos projetos, né? Até o Lucas, gente, ele tem planos de fazer o próprio curso dele também, daí é mais voltado para os artistas. Ele só não fez ainda por falta de horas no dia. Sim. Mas tá já, ele tem um roteiro bem pronto já na cabeça, é só sentar e gravar, né, Lucas? Só fazer tudo. Fazer tudo. Se você quer ser um dos nossos apoiadores, assim como a Renata, é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Dessas duas maneiras aí você entra nos nossos créditos finais do podcast e também você recebe estudo aprofundado de cada obra que a gente traz aqui na semana, junto com a arte de capa e junto com uma mensagem personalizada da gente. Essas são as duas recompensas, além de abrir esse canal de comunicação com a gente aqui do Leitura de Ouvido. Muitos apoiadores sugerem obras e, enfim, a gente sempre dá voz para eles aqui, né? Quando eles se tornam apoiadores. A gente tem exemplo de inúmeros textos sugeridos por apoiadores, né? Que foram... A gente fez aqui a produção e depois a gente tem o feedback, né, desse retorno. Ai, que legal, vocês acataram minha opinião. Por quê? Porque o nosso apoiador torna-se nosso conselheiro e a gente leva isso muito a sério mesmo. Gente, a gente tá muito feliz com os resultados, porque entre 30 e 40 sempre, assim como o Top Chart Arts. Então a gente tá sendo bastante ouvido por falantes de língua portuguesa em vários lugares do mundo, né? Não é só no Brasil, o pessoal aí que fala língua portuguesa espalhados por aí. Então, sempre interaja com a gente, que é bem importante a gente ter esse feedback de vocês e saber que o podcast tá chegando, né? Tá atingindo os corações e os ouvidos. Próximas semanas aí a gente vai começar a nossa série detetivesca aqui no Leitura de Ouvido, então fica ligado. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz do canal Inteligentes Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marcos de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmikaitis, Mônica Tokarnia, Nariel Arruda Borba, Paulo José Pereira de Rezende, Harmana Frais Yachitsky, Renata Pires Pereira, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. O cupom de 50% de desconto ainda tá rolando? Tá rolando. Então se você gosta de storytelling, a Dayana tem um curso dedicado exclusivamente a esse assunto, que é você aprender o storytelling e aplicar na sua vida, seja no trabalho, no seu dia a dia, em geral, né?
E a gente, para os nossos ouvintes aqui do Leitura de Ouvido, a gente está oferecendo o cupom de 50% de desconto. Na hora de adquirir o curso, LDO50 é o cupom que você vai colocar. E aqui embaixo, nas descrições do episódio, tem o link para você acessar a página do curso, conhecer o conteúdo e tal. E a gente também convida para você deixar o teu comentário aí no Spotify. Se você está nos ouvindo até agora, deixa o teu comentário do que você achou para contribuir com o episódio, ou se você tem alguma coisa a acrescentar ao episódio, a gente acha legal o feedback de vocês também. Só vou dar um refreshing aqui de 3 textos daí longos dele que a gente já produziu, que vale muito você escutar. Esse foi lá no começo, depois a gente relançou com notas de rodapé. O Homem que Sabia Javanês, essencial para ser conhecido. Esse virou um filme, né? Tem curta, tem filme sobre ele. Aí tem a Nova Califórnia, que também é um conto muito bem elaborado. Aparece a figura daquele famoso alquimista Nicolau Flamel, né? Então você tem que escutar, é muito legal esse conto. E também o Congresso Panplanetário, é cheio de metáforas. Naquele episódio a gente explica todas elas e traz também um pouco mais sobre a biografia do Lima, o que ele estudou, o que ele sabia sobre isso. Então vale demais, assim, essas 3 leituras, além da de hoje, assim, se você quiser conhecer mais a fundo esse autor, não perca tempo. Ele traz essa leveza do texto, mas ele vai bem fundo em alguns assuntos também, né? E a gente esclarece várias coisas na nota de rodapé, portanto, ouça inteiro. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.